Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui mais uma vez na bela São Pedro da Aldeia para gravar mais esse vídeo devocional para você. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. Hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual, um grande desafio para os nossos dias. Na Bíblia, vemos que Deus nos chama para crescermos na graça e no conhecimento de Sua palavra e da intimidade com Ele. O autor da carta aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 5, versículo 12 ao 14: "E a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado." A nossa caminhada cristã não é estática. Deus nos chama para um crescimento contínuo, tanto no conhecimento da palavra quanto na prática da nossa fé. O autor da carta aos Hebreus exorta os seus leitores por ainda estarem espiritualmente imaturos, incapazes de lidar com as verdades mais profundas da fé cristã. Essa advertência também serve para nós no dia de hoje. Será que nós temos buscado um crescimento genuíno na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? O escritor da carta lamenta que, apesar do tempo que já tinha passado, já tinha sido decorrido, seus leitores ainda precisassem de leite espiritual, ou seja, de ensinamentos básicos da fé. Isso nos ensina que é possível estarmos na igreja por anos, mas ainda assim permanecermos espiritualmente imaturos, se não nos dedicarmos ao aprendizado e à obediência da palavra de Deus. A maturidade cristã exige esforço, dedicação e uma busca constante. Assim como uma criança não pode se alimentar apenas de leite para sempre, um cristão não pode viver apenas com uma compreensão superficial da fé. Deus deseja que nós avancemos, que nós compreendamos mais profundamente a verdade das Escrituras e apliquemos essas verdades em nossa vida diária. O texto apresenta um contraste entre aquele que ainda precisava de leite e aqueles que já se alimentavam de alimento sólido, ou seja, entre os imaturos e os maduros. Os bebês espirituais são aqueles que não têm discernimento para distinguir entre o bem e o mal, pois não exercitam a sua fé de uma forma prática. Já os espiritualmente maduros são aqueles que desenvolveram a sua capacidade de discernir, não apenas conhecendo a palavra, mas aplicando-a, pondo-a em prática diariamente em sua caminhada. Isso acontece por meio da obediência, por meio da oração e da comunhão com o Senhor, através da meditação em sua palavra. Mas como buscar a maturidade e o crescimento espiritual? Para crescermos na fé, nós devemos nos dedicar à leitura e ao estudo da palavra de Deus. No Salmo muito conhecido, 119, versículo 105, diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria e discernimento. Devemos praticar aquilo que aprendemos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que não basta apenas ouvirmos a palavra, é preciso vivermos a palavra. Buscar uma vida de oração com a ajuda de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, afirma que o crescimento espiritual acontece quando nós estamos conectados com o Senhor em todo o tempo. Caminhar com os irmãos mais maduros na fé. Provérbios 27, versículo 17, diz que o discipulado e a comunhão cristã nos ajudam a crescer espiritualmente. A maturidade espiritual não acontece automaticamente, mas ela é fruto de um compromisso diário com Deus, através da meditação em sua palavra e da prática desses ensinamentos. O desejo de Cristo Jesus para a nossa vida não é que permaneçamos como crianças na fé,
mas que cresçamos até a estatura de homens e mulheres espiritualmente maduros, conforme Efésios 4, versículo 13. Que possamos nos examinar e nos perguntar: será que tenho buscado crescer na fé ou ainda sou dependente do leite espiritual como uma criança imatura e sem conhecimento do Senhor? Que o Senhor nos fortaleça para nós avançarmos em nossa jornada cristã, firmados na verdade que é a sua palavra. Uma semana abençoada para você e para toda a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fiquem com Deus.